noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, vamos ao nosso recadinho, né, que é para vocês se inscreverem no nosso canal. Por favor, gente, além de compartilhar os nossos vídeos, peça para as pessoas se inscreverem, por favor. A gente precisa, né, de inscrições aí, de aumentar as inscrições do canal. Por favor, nos ajude aí, peça para outras pessoas no seu grupo de oração, né, na igreja, no WhatsApp, Facebook. Peça para todo mundo aí para nos ajudar, por favor. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, tá bom? Hoje nós vamos continuar o estudo do Catecismo da Igreja, tá? O nosso catecismo, que nós estamos estudando o finalzinho do credo, né? Creio na ressurreição da carne, é um dogma de fé, ou seja, o nosso corpo um dia vai ressuscitar. Então nós já fizemos aí algumas aulas sobre a ressurreição, né? A nossa ressurreição tem a ver com a ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar na parousia, no último dia, tá? Então vai haver a ressurreição de todos os corpos, bons e maus, ok? Nesse dia vai acabar o purgatório, tá? O purgatório acaba quando Jesus voltar na sua segunda vinda, aí vai haver só céu e inferno, é o que a igreja ensina, ok? Hoje nós vamos falar, nós paramos no parágrafo 1004 do nosso catecismo. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1005, está na página 283. Então, página 283, parágrafo 1005. O título é Morrer em Cristo Jesus. Para você ressuscitar, você precisa morrer. Ninguém ressuscita sem ter morrido. E todos nós, gente, vamos morrer. É a morte física. Existem duas mortes. A morte física e a morte espiritual. Ok? Primeiro nós vamos estudar a morte física e depois nós vamos estudar a morte espiritual. Ok? Antes da gente estudar o catecismo, eu quero indicar para você um livro. Por quê? Esse tema, gente, é um tema muito polêmico. Muita gente escreve, muita gente já fez. Toda religião tem a sua versão sobre a morte. A morte é o maior mistério da humanidade, não é? Muita gente não aceita, muita gente fica depressivo, não é? Se apega muito a uma pessoa que não consegue mais viver sem ela. Então, cada religião dá a sua versão sobre a morte, tá? E a Igreja Católica também tem a sua explicação sobre a morte. E eu gosto sempre de indicar um livro. Todo mundo sabe disso, que eu gosto sempre de estar indicando um livro, para você aprofundar. E no dia de finados, eu fiz um vídeo sobre a morte, sobre finados, né? No dia 2 de novembro, está aí no canal, se você quiser. Mas, gente, é um assunto inesgotável, não é verdade? Então eu quero indicar para você um livro. Esse livro aqui, ó. A Cura dos Traumas da Morte. Por quê? Porque tem muita gente que não aceita a morte, não é? Tem muita gente que, vamos dizer assim,
fica depressivo, tem muita gente que, não sei, cada pessoa reage de um jeito. Não é? Claro que a morte não é fácil. Você perder uma pessoa querida, né, a mãe que perde um filho, o marido que perde a esposa ou vice-versa, né? Então não é fácil você perder uma pessoa que você ama. Mas esse livro aqui ajuda muito. Porque o Padre Léo, quem escreveu esse livro, inclusive tem uma pregação dele também sobre isso, está aí na internet. Tá? Ele trabalhava com o Ministério de Cura Interior, a cura do coração, inclusive para as pessoas, né, que perderam pessoas. Né? Então esse livro aqui, a pregação dele também é muito boa. Então para você que às vezes está sofrendo porque perdeu uma pessoa, leia esse livro. Eu já indiquei esse livro para muita gente. E eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque eu também já sofri. Eu perdi uma pessoa muito querida com 36 anos, gente. Quando é uma pessoa que já está doente, né, já está, né, idosa, a gente sabe que é mais, a gente aceita mais, né? A gente até entrega a pessoa para Deus. Mas às vezes quando é uma criança, ou quando é uma pessoa às vezes jovem, que você não está esperando, você fica abalado. E eu também fiquei uma vez abalado com a morte de uma pessoa, e esse livro foi muito bom para mim. Eu estava até com começo de depressão, eu não tinha vontade de nada, eu só queria ficar, né, em casa. O depressivo a gente sabe, né, não quer sair, não quer, né, parece que a vida acabou. Então esse livro me ajudou muito, eu passei a entender o que é a morte, não é? Claro, gente, para quem tem fé. Eu, graças a Deus, né, eu não deixei a depressão me vencer porque eu tenho fé. Então ela pegou no meu ponto fraco. Eu não estava esperando essa morte. Foi uma morte muito repentina, muito rápida. De uma pessoa de 36 anos que eu estimava muito. Né? E eu tratei não, né? Assim, fui muito presente na vida dessa pessoa. Fui um dos últimos que viu essa pessoa. Já vi essa pessoa já nas últimas, mas eu não esperava que a pessoa ia morrer. Para mim a pessoa ia se salvar. A gente nunca espera que uma pessoa vai morrer, né? Então, gente, esse livro me ajudou muito. Né? É uma cura. Tá? Então esse livro trabalha muito no seu consciente, no seu inconsciente. Vai te dar paz. Tá? Se você tiver fé. Tá? O que o livro, basicamente, o que o livro ensina? Duas coisas. Primeiro, entregue a pessoa que morreu para Deus. Primeira coisa. Nós temos fé na ressurreição. Um dia nós vamos nos reencontrar se nós formos para o céu. Nós temos fé que nós vamos todo mundo para o céu, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Então, vamos ter esperança que todos nós vamos nos encontrar no céu. Então, entregue a pessoa para Deus. Não fica retendo a pessoa para você. Primeira coisa que a morte, esse livro aqui me ensinou. Não adianta, a pessoa não vai mais voltar. Então, entregue. A pessoa é de Deus. O Salmo 99 diz bem claro. Nós somos de Deus, Deus nos fez, a Ele pertencemos. A vida pertence a Ele. Jó diz bem claro, o Senhor dá, o Senhor tira. Bendito seja Deus. A vida pertence a Deus. Se Deus chamou, não vamos blasfemar, vamos aceitar a vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas, gente, Deus é Pai, Deus nos consola. Entendeu? Isso é outra coisa que o Padre Léo fala muito. Não é? Se você perdeu uma pessoa, mas você ainda tem pessoas por quem você deve viver. Ah, eu perdi meu pai, mas você tem a sua mãe, você tem seus irmãos. Ah, eu perdi minha esposa, mas você tem seus filhos. Então você não pode deixar de viver, porque essas pessoas precisam de você e você precisa delas. Então a primeira coisa é entregue a pessoa para Deus. Tá? Faça a sua parte. Outra coisa, né? A morte ensina o quê? Você valorizar a vida, você valorizar as pessoas. Porque também tem muita hipocrisia. O Padre Léo, ele é terrível. Né? Ele falava também, né, que a gente conhece a pessoa no velório. Né? Fé é uma coisa, desespero é outra. A pessoa que fica fazendo vexame é porque está com a consciência pesada. Você sentir não quer dizer que você tem que ficar fazendo escândalo, não. Aí que você tem que provar que você tem fé. Não, eu creio, né? Eu fiz tudo por essa... Se você tem a consciência tranquila que você fez tudo por essa pessoa, você não vai ficar dando show no velório. Você vai entregar essa pessoa para Deus e um dia você vai ter esperança de você vai reencontrar com ela novamente. Claro, gente, numa outra realidade. Não vai que... Já falei isso aqui. Ninguém vai achar que o céu é como a terra.
né? Lá todos seremos irmãos, mas nós vamos nos encontrar, entendeu? Se Deus quiser, mas entregue a pessoa e viva, não fique se retendo, nem retendo a pessoa com você. Mande celebrar missa por essa pessoa. Isso aí eu vou falar quando a gente for falar sobre o purgatório, né? E no dia de finados eu quero fazer um vídeo também sobre a oração pelos mortos, que é uma doutrina católica muito criticada pelos protestantes e outras religiões, né? Mas tem sentido em você rezar. Mande celebrar uma missa, acenda uma vela, vá ao cemitério. Pode ir ao cemitério? Pode. Se você quer ir, vá. Entendeu? Porque nós cremos na ressurreição. Por que a gente acende vela, gente? A vela é a ressurreição de Cristo. Então nós oferecemos a ressurreição de Cristo para aquela alma que ela possa, né, se estiver no purgatório, se purificar e dali ir para o céu. Que ninguém sabe onde os nossos mortos estão. Então tem sentido você ir no cemitério, acender vela, e a missa é a melhor coisa. Ah, eu sonhei com uma pessoa que já morreu. Acontece muito, né? Eu já estou cansado de ver pessoas falando, eu sonho muito com fulano que já morreu. Mande celebrar missa por ela. Até se ela for de outra religião. Entendeu? A menos que ela tenha falado em vida, não quero que mande celebrar missa para mim. Aí você deve respeitar. Mas pode ser até de outra religião, que não seja católica. Mas se você sonhou com aquela pessoa, quer mandar celebrar uma missa por ela, mande, porque aí é o sacrifício de Cristo por ela. Claro que tem lógica, claro que tem a ver. Tudo que você oferecer pelas almas do purgatório, gente, isso a igreja ensina desde o primeiro século. Infelizmente o senhor Martinho Lutero questionou isso. Não acreditava na oração pelos mortos nem no purgatório. É problema dele. Mas a igreja sempre acreditou nisso, desde o primeiro século. Entendeu? Eu vou colocar aqui no dia de finados, eu vou fazer um vídeo sobre isso, a oração pelos mortos, e eu quero colocar aqui textos da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição sobre isso. Entendeu? Então, gente, lê esse livro que você vai gostar muito. Tá? Então, gente, aqui o catecismo diz bem claro, morrer em Cristo Jesus, ou seja, aí tem diferença. Todos nós vamos morrer, todos nós, a morte física. Mas se você morrer em Cristo, é diferente de você morrer sem Cristo. Aí que tá. A coisa mais triste é a pessoa morrer sem Cristo. Agora, se a pessoa morrer em Cristo, por que os santos queriam morrer? Não estou falando que eles queriam se matar, não. Eles queriam morrer. Eles não se importavam de morrer. São Paulo fala, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu desejo morrer para estar com Cristo. Carta aos Filipenses, leia lá que você vai ver. Santa Teresinha, eu não morro, eu entro na vida. Teve um santo, que agora não vou lembrar o nome dele, esqueci. E os pessoal estavam tudo chorando, os discípulos dele, se eu não me engano, São Domingos de Gusmão. Se eu não me engano, um santo da igreja. Ele estava morrendo e as pessoas tudo chorando, os discípulos dele chorando. Ele falou, gente, por que vocês estão chorando? Ah, por causa do senhor vai morrer. Depois que eu morrer, eu vou ser muito mais... eu vou ter muito mais utilidade para você do que aqui, porque lá eu vou estar intercedendo por vocês, diante de Deus. Então os santos, gente, eles tinham uma intimidade tão grande com Deus, que para eles viver e morrer era a mesma coisa. Agora, quem não acredita em Deus, quem não segue Jesus Cristo, esse tem que ter medo da morte. Esse sim. Agora, nós cristãos não temos que temer a morte. A morte, gente, é uma passagem dessa vida para uma outra muito melhor. Aqui nós temos dor, sofrimento, no céu não tem nada disso, acabou tudo isso. Entendeu? Então vamos ver aí o parágrafo 1005 do Catecismo. Para ressuscitar com Cristo, é preciso morrer com Cristo. É lógico. É preciso deixar a mansão deste corpo, olha aí, para ir morar junto do Senhor. Aí, São Paulo. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo... Gente, por favor, anote esses textos para você ler. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, anote os textos, ok? São Paulo falando, né? Deixar a mansão deste corpo, ou seja, a vida, nesse mundo, para ir morar junto do Senhor. Olha o que São Paulo está dizendo. Quem morre em Cristo vai morar junto com o Senhor no céu. Entendeu? Como é que morreu, acabou? Como é que a pessoa está dormindo? Ela está com o Senhor lá dormindo?
Ela está com Jesus dormindo. Olha o que são. Gente, isso é Bíblia. Eu não sei como é que tem gente que se diz cristão e não acredita nisso. Porque fica preso ao Antigo Testamento. Os judeus acreditavam nisso, que morreu, acabou. O Eclesiastes fala isso. Essas seitas aí, né, gostam muito de citar Eclesiastes 9:5. Né? Porque aquele que morreu não sabe nada do que está acontecendo. Claro, isso é Antigo Testamento. Os judeus acreditavam nisso, mas você é judeu? Eu não sou judeu, eu sou cristão. Você prefere ficar com Eclesiastes 9:5 ou com 2 Coríntios 5:8? Vou repetir. Deixar a mansão deste corpo, ou seja, essa vida, para ir morar junto do Senhor, de Jesus. Aonde que Jesus está? Isso quer dizer o quê? Que depois dessa morte nós vamos morar no céu com Jesus. A nossa alma. A nossa alma. Não é o corpo vai ficar na terra. Por isso que a alma é imortal. E tem gente falando que a alma não é imortal. Como é que eu vou morar com Deus? Ué, como é que pode então? Se acabou tudo, quem que vai morar com Deus? É a nossa alma. Porque o corpo está na terra, mas na nossa alma está inteligência, consciência, memória, tudo está na alma. Então eu vou morar junto com Deus depois que eu morrer. Mesmo que eu tenha que passar pelo purgatório. Entendeu? Então eu não sei de onde que essas pessoas tiraram que morreu, acabou, que a pessoa fica dormindo. A Bíblia não fala isso. Não está na Bíblia. Está no Antigo Testamento. Os judeus acreditam nisso. Você é judeu? Eu não sou, eu sou cristão. Entendeu? Graças a Deus que eu sou cristão católico. Porque tem cristãos que não são católicos que também acreditam nisso. Estão presos lá no Antigo Testamento. Você fica com o Antigo Testamento, que já foi cumprido, ou você fica com o Novo, que é a nossa regra de fé? A nossa regra de fé é o Novo Testamento. Não é o Antigo Testamento. O Antigo foi escrito por judeus. Preparar a chegada do Messias. Então a gente não tem que ficar preso lá à doutrina do Antigo Testamento. Então está bem claro aqui. Tá? Nesta partida, olha aí, desse mundo. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Olha aí, olha bem. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. Olha aí, tá vendo? Filipenses 1:23. Depois você pode ler lá. Filipenses 1:23. São Paulo diz bem claro. Nós somos cidadãos do céu. É do céu que nós vamos esperar a segunda vinda de Cristo. Então não tem ninguém dormindo, gente. Está todo mundo no céu. Quem foi salvo, lógico. Os santos. Eu não estou falando que está todo mundo no céu. Não é isso. Esses malucos aí da teologia da libertação que falam isso. Não é? Vai todo mundo para o céu. Não, Senhor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quem morre em Cristo, quem viveu em Cristo. Gente, a gente morre de acordo com aquilo que a gente vive. A árvore, ela está inclinada de acordo com... Ela cai do jeito que ela está inclinada. Se ela estiver inclinada para cá, ela vai cair para cá. Se ela estiver para cá, ela vai para cá. A gente é a mesma coisa. Se você estiver inclinado para Deus, você vai morrer em Deus. Se você estiver inclinado contra Deus, você vai morrer contra Deus. É o que a igreja chama de céu e inferno. É isso. Então não quer dizer que vai todo mundo para o céu, mas aquele que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo e segue Ele até o final, a sua fé, ele vai ter uma recompensa, claro. Senão Deus seria injusto. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Eu vivi tudo que eu vivi, né? Para Deus, para agradar a Deus. O outro não viveu nada para agradar a Deus. E vai todo mundo para o mesmo lugar? Deus seria injusto. E Deus não é injusto. Tanto que a igreja ensina que no céu tem galardão. Né? Os protestantes usam mais essa palavra galardão. A igreja católica não usa essa palavra. A igreja católica usa méritos. Né? Então, quanto mais mérito você tiver aqui na terra, mais você vai ter no céu. Por exemplo, a Virgem Maria. Quem tem mais mérito diante de Deus? A Virgem Maria ou o bom ladrão? A Virgem Maria. Os dois são santos. Os dois estão no céu. Porque Jesus falou para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Mas quem tem mais glória? A Virgem Maria ou o ladrão? Claro que a Virgem Maria. Uma pessoa que viveu a sua vida para Deus. E aquele ladrão que foi ladrão a vida toda só se arrependeu no último momento. Deus seria injusto. Claro que a Virgem Maria tem uma glória no céu muito maior do que o bom ladrão. Mas todos nós estaremos satisfeitos. Porque a gente sabe o que a gente viveu aqui. Né? Igual o Padre Léo contava. Não é? Nem que seja o último lugar a gente quer. Nem que seja aquele motorista de ônibus que entrou lá no último lugar.
Eu quero entrar, nem que seja, né? Se tiver um lugarzinho para mim lá no céu, tá bom, não importa, né? Se eu vou ter mais glória, menos glória, claro, quanto mais glória, melhor. Mas, gente, o importante é a gente ir para o céu. Mas claro que Deus não é injusto. Vai todo mundo para o mesmo lugar? Isso é um absurdo. Claro que não. Agora, aqui ele fala uma coisa muito importante. A morte é a separação da alma e do corpo. Está aí no parágrafo 1005. Então, eu já expliquei e vou explicar de novo. O ser humano é corpo e alma. Homem e mulher. Só. Animal não tem alma. Imortal não. E nem a planta. Homem e mulher. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É a nossa corpo e a nossa alma. Depois, na morte, há a separação. O corpo vai para a terra e a alma vai ter um julgamento para ver para onde ela vai. Entendeu? Então, se a pessoa morre santa, depois da separação da alma e do corpo, a alma vai para Deus. É isso que o catecismo está ensinando. Agora, olha que bonito que ele fala. Ela será reunida a seu corpo. O mesmo corpo que foi para a terra, claro, um corpo glorioso. Não é o corpo pecador. Estou falando que é o mesmo corpo da pessoa, só que numa outra, não tem mais tempo, não tem mais espaço, como o de Jesus. Pode mudar de feição, pode atravessar uma parede. Que aqui nós estamos presos ao espaço e ao tempo. Entendeu? Depois não tem mais nada disso. Entendeu? Então, mas será o mesmo corpo, olha aqui. A alma será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos, na parousia, no último dia. Então, gente, está bem claro aí, isso nos traz uma esperança tão grande. Por isso que eu estou falando. Nós não podemos nos desesperar da morte. É difícil? É difícil. Mas a morte, gente, não é o fim. Como diz aquela música do Roberto Carlos. Morrer não é o fim. Existe sim, senhor, vida após a morte. Claro, a vida não é tirada, a vida é transformada por uma outra vida, claro. É uma vida que nós não entendemos, não cabe na nossa cabeça. Mas que a gente continua, a nossa alma continua imortal, continua lúcida, claro, com certeza. O parágrafo 1006 fala assim: é diante da morte que o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Então a igreja reconhece que a morte é o maior mistério da humanidade, claro. Entendeu? Quem morreu não volta para contar. Entendeu? E quem está aqui não sabe como é que é lá. Não é verdade? Então é o maior mistério. Entendeu? Para morrer basta estar vivo. Podemos morrer a qualquer minuto. A morte não quer saber se a gente tem compromisso amanhã, se você tem um encontro marcado, se ela chegou, chegou mesmo, não tem jeito. É um mistério. Nós não conseguimos entender 100%. Mas a revelação, a Bíblia e a tradição nos fala isso. Entendeu? Que a morte não é o fim. Tá? É uma passagem, vamos dizer, de uma vida terrena. Desculpa, de uma vida terrena para uma vida, né, que a gente, de uma dimensão que a gente não consegue nem explicar. Tá? Em certo sentido, a morte corporal, olha aí, então por isso que eu estou falando, tem a morte do corpo e tem a morte da alma, ok? A morte corporal é natural, por isso que todo mundo morre, fisicamente, até porque o nosso corpo, gente, tem um certo momento que a alma já não aguenta, já não suporta mais ficar no corpo, né? Aquele corpo ali já está desgastado de uma certa forma, por uma doença, ou pela idade mesmo, entendeu? Então, é uma coisa também natural. A morte é sobrenatural, mas também é uma coisa natural que tem que acontecer. Entendeu? Mas por que tem que acontecer? Nós vamos explicar sobre isso daqui a pouco. Mas, para a fé, ela é, na realidade, salário do pecado. Olha aí a resposta. Romanos capítulo 6, versículo 23. E também você pode ler o Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Então, gente, se não houvesse o pecado, não haveria morte. A morte é consequência do pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria morte. Entendeu? Infelizmente. E para os que morrem na graça de Cristo, olha só, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também da sua ressurreição. Isso está lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 9,
E Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Gente, São Paulo fala muito sobre isso. Entendeu? Aquele que morre em Cristo, ele não tem que temer nada. Entendeu? Então a gente não tem que temer nada. Agora, infelizmente, a morte é consequência do pecado. Não haveria morte se não houvesse o pecado. Entendeu? A morte é consequência do pecado. Tá bom? O parágrafo 1007 diz assim: a morte é o termo da vida terrestre. Olha só. Então, a morte acaba a nossa vida terrestre, mas não a nossa vida espiritual. Entendeu? A vida na terra acaba, mas não a nossa vida, né, por completo. Então, isso que a gente tem que entender. Nossas vidas são medidas pelo tempo. Tá vendo? Então, a gente está preso no tempo, no cronos. Ok? Ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Até mesmo, né? Quantas vezes a gente estudou isso no colégio, né? O ser humano nasce, cresce, reproduz, morre. Não é verdade? A gente já estudou isso muito no colégio, não é? Este aspecto da morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Então isso a gente tem que pensar. Eu não sei a hora que eu vou morrer, eu posso morrer agora. Eu posso deitar aqui e não amanhecer amanhã. E aí? Então eu tenho que morrer amigo de Cristo, eu tenho que estar amigo de Cristo, porque e se Cristo me chamar amanhã? Gente, aquela porta ali está fechada, entendeu? Mas se ela tivesse aberta, não é verdade? Para ela se fechar, basta ela estar aberta. Não é verdade? Então, para a gente morrer, basta estar vivo. Eu posso morrer a qualquer momento. Então, você tem que morrer amigo de Deus. Mas você sabe quando é que você vai morrer? Então, não durma brigado com Deus. Você pode até dormir brigado com alguém. Às vezes acontece. Eu já aconteci de eu dormir brigado com alguma pessoa. Mas não durma brigado com Deus. Eu acho muito bonito as crianças, né? Quando elas vão dormir, aquela oração que elas fazem, né? Se eu morrer antes de acordar, minha alma o Senhor vai levar. Faça essa oração. Essa oração das crianças é uma oração pura, que a gente adulto também deve fazer. Senhor, eu deito, né? Mas se eu morrer antes de acordar, que a minha alma o Senhor possa levar para junto de vós. Porque a gente não sabe, a gente pode deitar e não amanhecer amanhã. Mas durma reconciliado com Deus. Por isso que você deve rezar para dormir. Tem gente que não reza para dormir. Reza, né, na hora que acorda, durante o dia, para almoçar, mas para dormir não reza. Aí que você tem que rezar, para você ter uma boa noite de sono. O diabo, gente, nos atenta muito no sono, no sonho, no sono. Por isso que muita gente tem insônia, não consegue dormir. Não é verdade? Reze, né? Faça uma oração para você dormir bem. E faça essa oração que eu te ensinei. Entendeu? Porque e se acontecer de você amanhã não amanhecer, que Deus possa levar você junto com ele. Mesmo que você tenha que passar pelo purgatório, mas pelo menos você está salvo. Entendeu? Olha que texto bonito do Eclesiastes 12, versículos 1 e 7. Lembra-te de teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu, ou seja, antes de você morrer. Lembra-te de... Aqui ele fala para você lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas você pode lembrar de Deus todas as fases da sua vida, antes que você morra. Não é? Para você ter tempo de se arrepender e morrer amigo de Deus. Então leia aí depois Eclesiastes 12, versículo 1 a 7. Por que ele fala aqui da mocidade? Porque a gente, quando é jovem, a gente quer saber de curtir a vida. Às vezes as pessoas nem lembram de Deus. O jovem, ele é muito, né? Não, quero viver a vida, aproveitar a vida, tudo bem, não está errado. Mas lembra-te do teu Criador, você pode morrer também, cuidado. Quantos jovens morrem? Não estou falando só de acidente, só de droga, não. Às vezes o jovem também tem infarto. Quantos infartos em jovem? Não estou falando só dessas coisas de acidente, essas coisas não, gente. Às vezes é uma morte natural. Eu já conheci vários jovens, amigos meus, que infartaram, né? Tiveram... Ou mesmo acidente mesmo, sem querer. Gente, ninguém está livre de morrer. Mas que você morra amigo de Deus. Entendeu? Esse é o parágrafo 1007.
O 1008 diz assim: a morte é consequência do pecado. Já expliquei. Tanto o pecado original de Adão e Eva, também o nosso pecado. Todos nós somos pecadores, então todos nós temos que morrer. Entendeu? Até Jesus, que não tinha pecado, morreu. A única criatura humana que não teve pecado foi a Virgem Maria. Mas a igreja ensina que ela também morreu. Só que a morte de Nossa Senhora é diferente da nossa. A igreja chama de dormição, porque ela não teve nem o pecado original, nem pecado pessoal. Por isso que ela foi assunta ao céu, um dogma de fé. Não é? Então, a igreja ensina que ela dormiu. É uma dormição. Porque ela não teve o pecado. Entendeu? Mas ela também morreu, assim como Jesus. Todos. Ok? Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura. Ou seja, não é? Gênesis 2,17, Gênesis 3,3, Gênesis 3,19, Sabedoria 1,13, Romanos 5,12, Romanos 6,23. Olha quantos textos afirmando que a morte é consequência do pecado. Se não houvesse o pecado, ninguém morreria. Entendeu? E da tradição. Então, a Bíblia e a tradição dizem que a morte é consequência do pecado. Tem gente que fala que pecado não existe. Que nem o pecado original existiu e nem não existe pecado. Tem religião que fala que não existe pecado. Essas religiões aí, budista, não sei o quê. Por isso que você não pode ser budista. Você que é católico não pode ser budista. Esse povo aí fala que não existe pecado. Aqui a Bíblia, o catecismo e a tradição falam que existe. E por causa disso entrou a morte. Se não houvesse pecado, não existia a morte. Entendeu? O magistério da igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem, ou seja, do ser humano. Homem e mulher. Deus falou para eles não comerem da árvore, né, simbolicamente, que no dia que eles comessem eles iam morrer. E eles desobedeceram e acabaram morrendo. Entendeu? E trouxe a morte para todos nós. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Então, gente, o homem não ia morrer. Porque Deus nos criou para a imortalidade, diz o livro da Sabedoria 1,13. Tá? Deus criou para a gente não morrer. Assim como ele, Deus também não morre. E a gente também não ia morrer. Mas a gente desobedeceu, o homem e a mulher desobedeceu, infelizmente. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus, Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado. Como eu já expliquei, Sabedoria 2, 23 e 24. Está lá bem claro. O homem e a mulher não iriam morrer. Entendeu? A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído, se não tivesse pecado. Olha, isso dá uma tristeza na gente tão grande, saber que a gente não iria morrer se não houvesse o pecado do homem e da mulher. É assim o último inimigo do homem a ser vencido. São Paulo fala, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Entendeu? Está bem claro, gente. Então hoje você sabe por que infelizmente todos nós, né, temos que morrer. O nosso corpo mortal tem que morrer. Porque é um corpo pecador. Por mais que o pecado original tenha sido eliminado no batismo, fica a sequela, a consequência do pecado, que nós chamamos de concupiscência, tendência ao mal. Tá? E por isso a gente precisa morrer. Ok? Mas, olha só que bonito. Parágrafo 1009. A morte é transformada por Cristo Jesus, o Filho de Deus, que sofreu também ele a morte própria da condição humana. Então o Filho de Deus, que não tinha pecado, também morreu como homem. Deus não pode morrer, mas Jesus morreu como homem. Todavia, apesar de seu pavor diante dela, só você ler lá, Marcos capítulo 14, versículo 33 e 34, e Hebreus 5, versículos 7 e 8. Então Jesus também não queria passar pela morte. Claro, a natureza humana de Jesus não queria morrer, mas a natureza divina dele foi maior. Eu já expliquei sobre isso. Fizemos aí vários vídeos sobre cristologia e eu expliquei sobre isso. Assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Olha só o que o catecismo diz.
E Romanos 5, 19 e 21 também fala. Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Mas isso, gente, só entende quem tem fé. Até para morrer, a gente tem que saber morrer. Gente, faça tudo o que você tem que fazer. Tudo. Ah, eu tenho uma doença que não tem cura. Faça tudo o que você tem que fazer. Tome remédio, né? Busque todos os tratamentos. Mas não tem jeito, aceite. Assim como Jesus. Jesus também não queria morrer, mas ele aceitou. A gente também tem que aprender isso. Com a gente e com as pessoas que a gente ama. Às vezes a gente é muito egoísta. Às vezes a pessoa está ali sofrendo e a gente fica com aquele egoísmo nosso. Não é? Eu já teve vezes de eu pedir a Deus que seja feita a vontade de Deus. Se tiver que levar, que leve, mas que me prepare. Quantas vezes eu já pedi a Deus isso? Porque você vê uma pessoa que você ama sofrer, é pior. Então aqui, Jesus fala o quê? Ele transformou a maldição da morte em bênção. Então, mas antes disso, leve um padre. Se tem uma pessoa da sua família doente, leve um padre lá, para essa pessoa, se ela é católica, para ela se confessar e receber a unção dos enfermos. A igreja ensina que se ela se confessar, receber a unção dos enfermos e ela não pecar mais, ela vai para o céu. Aliás, não é a igreja que ensina, a Bíblia ensina isso também. A igreja e a Bíblia também ensina. São Tiago ensina isso. O texto de São Tiago ensina. Entendeu? Então, gente, leve. Hoje em dia, você perdeu isso. Antigamente, as pessoas iam buscar o padre. A gente vê aí até hoje nas novelas. Eu vejo nas novelas mexicanas, né, a pessoa morrendo lá chamar o padre. Aqui no Brasil, a gente não tem esse costume. Manda chamar o padre se você é católico. Quem não é católico não pode. Né? Também, se você é católico, mas não está vivendo de acordo com a sua fé também não pode. Né? Não é qualquer pessoa que pode receber a unção dos enfermos. Entendeu? Se ela tiver em pecado mortal, ela precisa primeiro ajeitar a sua vida. Mas se ela é uma pessoa que vive certinha a sua fé, mande chamar um padre. Se você está doente, acha que vai morrer, você pode receber a unção dos enfermos quantas vezes você quiser. Entendeu? Esse é o parágrafo 1009. O parágrafo 1010 fala do sentido da morte cristã. Qual que é o sentido da morte cristã? Por isso que ele fala, a morte cristã, de um cristão que acredita em Jesus Cristo. Qual é? 1010. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, a vida é Cristo, morrer é lucro. É o texto que eu falei. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esse texto é maravilhoso para a gente entender a questão da morte. Como é que uma pessoa pode falar isso? Vou repetir. Para mim, a vida é Cristo e morrer é lucro. Olha só, São Paulo falando isso. Impressionante. Fiel é esta palavra. Se com ele quem? Jesus, morrermos, com ele viveremos. Olha aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Olha aí, se você morreu em Cristo, você vai viver com Cristo para sempre. Não é? Aqui não fala que a gente vai viver com Cristo só quando ele vier. Não. Fala bem claro. Se você morrer com Cristo, com ele você vai viver. Está lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Então é após a morte. Você já vai viver com Cristo. Se você morrer em Cristo. A novidade essencial da morte cristã está nisso. Pelo batismo. Olha só, por isso a importância do batismo. O cristão já está sacramentalmente morto com Cristo. Por isso que a gente desce. Né? Desce para o... Né? Na hora de batizar, a gente desce e depois sobe. Não é? Morto com Cristo para viver de uma vida nova, e se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. Olha que coisa linda. Entendeu? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, com Cristo também nós vamos morrer, vamos para Deus e vamos ressuscitar. A mesma coisa. É bom para mim morrer em Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós. É a Ele que eu quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento se aproxima. Deixar-me receber e ir para a luz. Quando tiver chegado lá,
serei um homem. Quem falou essa frase foi Santo Inácio de Antioquia, que viveu no primeiro século, um bispo. Morreu, gente, devorado pelos leões em Roma, no Coliseu de Roma. Então, olha o que ele fala aqui no final. Deixai-me receber a pura luz, quando tiver chegado lá onde? No céu, serei um homem. Olha aí. Então, gente, o que ele está falando? Que lá no céu ele vai ser muito mais feliz do que ele foi aqui na terra. Porque ele vai estar com Jesus. Quer coisa melhor do que você estar com Jesus? A confiança e a fé dos santos. Santo Inácio de Antioquia, está aqui. Entendeu? Esse é o parágrafo 1010. O 1011 fala assim: na morte, Deus chama o homem a si. Olha aí. Então, quando Deus chama, né, não tem mais. Né, se Deus chamou, não tem. A hora chegou, pronto. Só Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. É por isso que o cristão pode sentir em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo. O meu desejo é partir para estar com Cristo. Filipenses 1:23. Gente, esses textos vocês têm que escrever aí, botar na cabeceira de vocês. Quando tiver alguém lá desesperado com a morte de alguém, leia esse texto para essa pessoa. Olha só. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Então a pessoa que parte, gente, ela vai para Cristo, se ela viveu com Cristo. E pode transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Olha que coisa linda. Está lá em Lucas 23:46, o bom ladrão. Não é? Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai. Olha aí, Santo Inácio de Antioquia, de novo ele. Sabia que ia morrer, mas para ele, viver e morrer era a mesma coisa. Quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. Quem falou isso? Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Vou repetir. Quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. A Bíblia diz isso. Ninguém nessa vida aqui pode ver a Deus. Não. Então para você ver a Deus você tem que morrer. Santa Teresa falou isso. Eu não morro, entro na vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu já falei aqui no começo. Então o que ela falou? Eu não morro. Agora que eu vou viver, melhor ainda do que eu vivi aqui. Porque agora eu vou viver lá diante de Jesus intercedendo pelas pessoas. Eu não morro, entro na vida, na outra vida. Claro que é uma vida que a gente não consegue nenhuma. Parágrafo 1012. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da igreja. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Olha aí, tá vendo? Então a nossa vida ela não acaba com a morte. É uma transformação. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. Olha só a coisa linda. Entendeu? Então, gente, nós vamos ter um corpo que não vai precisar mais morrer. Vai ser um corpo glorificado. Entendeu? 1013. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo, da graça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrestre. Então, isso aí que a gente tem que ter cuidado. Segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Então, quem decide o nosso destino é eu e você, de acordo com aquilo que a gente viveu. Agora, a morte cristaliza. Você pode se arrepender até o momento da morte. Né? Tem gente que não entende a questão da... Por que eu vou rezar se morrer não tem mais como voltar atrás? Mas a gente está rezando para as almas do purgatório, que dali vão para o céu, se purificar e dali para Deus. Porque se elas estiverem no inferno, não tem mais jeito. Não tem mais mérito. Quem está no céu, quem está no inferno, não sai mais. Entendeu? A gente reza pelas almas do purgatório que estão se purificando e dali para ir para o céu. Porque morreu, gente, acabou. Ninguém conquista mais mérito diante de Deus. Com a morte acaba tudo. Entendeu? Você tem que se arrepender até você morrer. Quando tiver terminado, olha só, isso aqui é importante. Quando tiver terminado o único curso da nossa... Único, ou seja, a gente só vai morrer uma vez, não tem reencarnação.
O único curso da nossa vida terrestre está lá em Hebreus 9:27. Ninguém morre e volta, ninguém morre e reencarna, é uma vez só, entendeu? Não voltaremos mais a outras vidas terrestres, olha aí. Os homens devem morrer uma só vez, Hebreus 9:27. Não existe reencarnação depois da morte. Olha aí. Então, se você é católico e acredita em reencarnação, você não é católico. Está bem claro aqui o catecismo. Tá? O homem morre uma só vez, não existe reencarnação depois da morte. Morreu, gente. Está decidido o seu destino, para onde você vai. Céu, inferno, purgatório. Não volta mais. Não tem mais como mudar. Entendeu? E o último parágrafo de hoje, 1014. A igreja nos encoraja a preparação da hora da nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Olha que bonita a oração que você pode fazer. Por isso que a gente pede na Ave Maria, né? Rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Ninguém sabe a hora que vai morrer, nem como vai morrer. Então faça essa oração. Livra-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Que a gente possa se preparar para morrer. Que Deus nos dê a graça, gente, de nos preparar até para morrer. E aqueles que morrem sem ter tempo? Né? A gente peça essa graça. Antiga ladainha dos santos. A pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte. A oração da Ave Maria. Por isso que a gente faz a oração da Ave Maria. Para a gente pedir a Nossa Senhora que interceda por nós e que a gente também possa, né, interceder por nós na hora da nossa morte. Pedir a Deus que a gente vá para Ele. E entregar-se a São José, padroeiro da boa morte. Por que a igreja ensina que São José é o padroeiro da boa morte? Que a gente deve também pedir a sua intercessão na hora da morte. Por quê? Porque isso aí não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. São José morreu nos braços de Jesus. A tradição da igreja ensina isso. Então por isso que São José é o padroeiro da boa morte. Então peça a sua intercessão. Entendeu? Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-se como se tivesses de morrer hoje. Isso o Padre Léo também falava, né? Viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia se acerta. A gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Se a tua consciência estiver tranquila, não terias muito medo da morte, né? Com certeza. Né? Se sua consciência está tranquila, se você viveu a sua vida em Deus, você não tem que temer a morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Não sei se você entendeu. Entendeu? Isso aí, gente, é uma oração de São Francisco de Assis. Ok? Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morreram em pecado mortal, porque infelizmente, né, vão para o inferno. Felizes aqueles que ela quem? A morte, encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Então aqui eu quero encerrar falando sobre essa segunda morte, a morte da alma. Existem duas mortes, a Bíblia fala sobre isso, o Apocalipse fala isso, a segunda morte. Né? Então, gente, a morte física, todos nós vamos passar. Isso aí, gente, não adianta espernear. Né? Vamos viver, né, bem para a gente poder morrer bem. Agora, a gente tem que ter cuidado para a gente poder não morrer espiritualmente. A morte da alma é o que a gente chama de inferno. Né? É a morte espiritual. Você viver a sua vida toda sem Deus, não se arrepender, né? Aí, infelizmente, né, é a retribuição de cada um daquilo que fez aqui em vida. Tá? Isso a gente vai explicar melhor quando a gente for estudar sobre o inferno. Tá bom? Então, gente, paramos aí no parágrafo 1014. O 1015 é resumo. 1016, 1017, 1018 e 1019. Então, na próxima aula, a gente vai continuar sobre a escatologia. O 1020 vai falar, creio na vida eterna. Então, nós já estudamos sobre a ressurreição e sobre a morte. Agora nós vamos estudar o quê? Nas próximas aulas. Nós vamos estudar sobre o juízo particular que acontece após a morte.
depois o céu, depois o purgatório, depois o inferno, e depois o juízo final, e depois, né, os novos céus e a nova terra. Como é que vai ser esse novo céu e essa nova terra? Então isso tudo, gente, a gente ainda vai estudar na escatologia. Então, espero que vocês continuem nos acompanhando aí, nos prestigiando, que a gente vai continuar esse estudo maravilhoso e fascinante sobre, né, a escatologia, os últimos acontecimentos, tá? O que acontece, né, após a morte, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.